Bom, precisamos conversar sobre Montesquieu. O que isso quer dizer? Montesquieu, Barão de Montesquieu é um pensador muito importante no século XVIII, é muito importante para pensar a política do nosso tempo, a política do mundo contemporâneo. Os pensadores do século XIX ainda recorriam muito a Montesquieu, principalmente na primeira metade do século XIX. Mas depois, com o advento de pensadores que se consideravam os fundadores do pensamento e achavam que todo o resto não tinha valor nenhum, principalmente a partir do pensamento socialista, de Marx, evidentemente, a importância, a relevância desses pensadores do século XVIII foi sendo combatida de diversas formas. É claro que no século XX, então, quando o pensamento inovador chegou à conclusão de que todo o pensamento anterior era nulo, sem significação, isso se consolidou. E muitos perderam a dimensão da importância e da relevância dos pensadores do século XVIII, especialmente de Montesquieu. Montesquieu, ao contrário de pensadores do século XX, bom, e aparentemente no século XXI existe uma tendência fortíssima de seguir nessa direção de negação. Mas Montesquieu, como outros pensadores do século XVIII, era muito respeitoso com a tradição intelectual do Ocidente. Ele não se considerava exatamente um refundador do pensamento. Ele não achava que o que tinha sido escrito antes não tinha valor algum. Então ele dialogava muito com os clássicos, principalmente da tradição greco-romana, e via naquilo ali elementos de sabedoria. Todos eles, e Montesquieu especialmente, não perdiam de vista também aquela tradição e aquela sabedoria que a tradição religiosa clássica, medieval, havia legado para a posteridade e recorriam com muita sutileza a esse arcabouço intelectual do Ocidente. Então, Montesquieu é um pensador importante para pensar a política contemporânea, como eu estou dizendo, e muito importante para pensar a política dos tempos presentes, porque Montesquieu pensou a transição de um Estado absoluto para a democracia bem antes da democracia se generalizar nas sociedades ocidentais. Então ele tinha dimensão de qual era a teoria geral do pensamento democrático e acreditava que isso tinha alguma validade para a reflexão do seu tempo. No século XVIII, onde as expectativas com relação às formas democráticas de governo eram muito grandes na Europa, tanto no continente quanto nas Ilhas Britânicas. E essa expectativa, como a gente sabe, também para além das Ilhas Britânicas, nas próprias 13 colônias da América, essa expectativa ela demandava uma série de teorias sobre como é que os sistemas de governo deveriam funcionar, qual seria a melhor forma de conduzir, se pela democracia, se pelo despotismo, se pela monarquia, se pela aristocracia, como é que a sociedade poderia ser ouvida ou não, como é que os estados eles teriam autoridade, consolidariam sua autoridade de gestão ou não. Eram questões, num período de crise, que Montesquieu levantou na sua obra, especialmente, que nós vamos tratar aqui o Espírito das Leis. O Espírito das Leis é um tratado sobre diferentes formas de governo e como a legislação se organiza ou pode se organizar nessas diferentes formas de governança. Montesquieu, nesse caso, ele estrutura uma teoria geral sobre o funcionamento das sociedades e das estruturas governativas, que, como eu estava dizendo aqui, teve alguma importância, alguma relevância em várias reflexões sobre a política em períodos posteriores. É claro que o fato, como eu disse aqui, desse pensamento ter sido negado como relevante não quer dizer
que ele não tenha sido utilizado para diversos tipos de especulação na área jurídica e continue sendo relevante, como nós vamos poder observar aqui. Não é que a capacidade do pensamento do final do século XIX e do pensamento do século XX em negar qualquer tipo de pensamento anterior ou de negar linhagens intelectuais seja absoluto, porque não é, né? O brilho do pensamento humano, embora dentro das suas limitações próprias, ele continua atravessando as gerações quando ele se sustenta como proposição real, como proposição viável para pensar a realidade. E acreditamos que Montesquieu se enquadra nessa categoria de pensamento vivo, no sentido de que a sua percepção da realidade política é uma percepção muito profunda e muito articulada com a tentativa de encontrar nas diferentes épocas aquilo que pode servir para explicar algo que está além das épocas. As atitudes humanas, em cada momento histórico, para Montesquieu, acompanham determinados padrões e ele tenta comprovar isso, padrões que não são necessariamente os padrões da própria época, mas são como paradigmas, e ele consegue comprovar isso, ou tenta comprovar isso no espírito das leis. No que nos interessa aqui particularmente, não vamos aqui discutir ou tratar da obra geral de Montesquieu, mas vamos tratar de um aspecto específico de Montesquieu que tem a ver com a nossa experiência cotidiana hoje, com a nossa vivência da política cotidiana hoje. Na época de Montesquieu era assim, no século XIX era assim, e Montesquieu via isso para além da sua época, inclusive em períodos anteriores sendo assim. É o conceito de virtude e de corrupção, como Montesquieu entende essas categorias. Virtude, para Montesquieu, o político virtuoso ou ação virtuosa em sociedade, a ação política virtuosa em sociedade, está muito ligada à virtude, está muito ligada à capacidade do ser humano em colocar os seus interesses pessoais num grau ligeiramente inferior ao dos interesses coletivos. Ou seja, na capacidade humana de estabelecer os interesses do coletivo como superiores aos interesses individuais e viver essa tensão, ou seja, a tensão existente entre seus próprios interesses e os interesses da coletividade, viver essa tensão respeitando os interesses coletivos. Isso, para ele, é uma atitude virtuosa. A ação política cotidiana, quer dizer, a ação cotidiana dos seres humanos na vida pública, desde você ir na padaria, ou você ir na polícia denunciar alguma coisa, ou prestar queixa de algo, seja você trabalhar, ou dar aula, ou se dedicar à política, ou qualquer coisa, você tem que sempre ter em mente, na perspectiva de Montesquieu, os interesses coletivos, os interesses da coletividade. Porque o papel humano, o ser humano, ele se realiza plenamente quando ele estabelece essa harmonia entre os seus interesses e os interesses gerais. Nesse sentido, a corrupção, para Montesquieu, é basicamente uma experiência que emerge de uma disfunção nessa tensão. Ou seja, no momento em que o ser humano ele passa a colocar os seus interesses pessoais acima dos interesses coletivos, como o único referencial básico que possa nortear suas ações. Então, quando isso acontece, nessa perspectiva, o ser humano se corrompe. Ou seja, ele perde a sua relação de intimidade com o todo, ele passa a ser ele mesmo. E todo o resto deve se submeter a ele.
Isso aí, na opinião de Montesquieu, destrói os elos que existem entre a ação individual, entre a ação política e a preservação da coletividade. Então Montesquieu fala, em determinado momento, sobre os efeitos da corrupção nas diversas instâncias governativas, como derivadas em grande parte dessa tendência, né, dos seres humanos em colocarem seus interesses pessoais acima dos coletivos. E isso, para ele, na perspectiva dele, é fatal em certas formas de governo. Na monarquia da sua época, por exemplo, Montesquieu não achava que isso fosse totalmente fatal, porque o monarca ele pode ser corrupto, ele pode não ser virtuoso, mas o seu papel, como ele é um ser diferente dos demais, o seu papel é fazer obedecer à lei. É claro que isso tem um efeito maior ou menor sobre a sociedade, mas o monarca, ele fazendo com que a lei seja obedecida, ele consegue preservar alguma virtude na sociedade, embora ele pessoalmente possa não o ser. Mas Montesquieu é muito preocupado com essa questão da corrupção quando ele trata das formas democráticas de governo. Você vê que Montesquieu não havia vivido ainda essa expansão mundial das formas de democracia representativa. A democracia para ele era uma experiência em parte ligada a certas práticas inglesas, mas muito baseado em textos e narrativas clássicas da Grécia ou de Roma, onde as experiências democráticas tinham tido, na sua perspectiva, algum tipo de realização prática. E o que Montesquieu dizia é que, nas democracias, a corrupção do governante é fatal para o sistema. É fatal porque o governante corrupto, ou seja, aquele que não é virtuoso, aquele que coloca os seus interesses acima dos interesses coletivos, ele não está falando aqui de corrupção necessariamente quanto roubo de dinheiro público, mas é claro que o governante corrupto, ele não estabelece limites entre o que é o dinheiro do coletivo e o que é o dinheiro individual dele, né? Então é claro que a corrupção financeira é um dos desdobramentos dessa corrupção existencial, dessa perda da virtude. Mas o que o Montesquieu dizia é que o governante numa democracia, por ser igual aos demais e não diferente como numa monarquia, o governante numa democracia, ele deve ser virtuoso sempre. A democracia para ele não funcionaria e não poderia funcionar com um governante corrupto. Porque o exemplo do governante corrupto se generaliza na sociedade. Essa generalização da corrupção na sociedade, ou seja, a ideia de que se eu devo pagar o meu imposto para um governo, mas esse imposto eu pago porque eu acho relevante, né, numa democracia, em teoria. Eu pago porque eu acho relevante que parte dos meus recursos sejam apropriados pelo Estado para que o Estado possa, com esses recursos, realizar aquilo que o Estado acha necessário fazer em termos de gastos públicos, obras, hospitais, escolas ou o que seja. Mas se eu percebo que um governante ele não utiliza esses recursos de uma forma virtuosa, ou seja, se ele se apropria desses recursos que são meus, eu estou considerando público, mas se o governante não está considerando público, eu não tenho mais porquê, não tenho porquê e não tenho razão, mas em continuar contribuindo para o público, porque o imposto deixa de ser uma forma
da minha contribuição ativa para o todo, de dar a minha parte para o funcionamento da sociedade, e passa a ser um roubo por parte de um indivíduo que está à testa do governo. Nesse sentido, a minha atitude inevitável é me corromper também. Ou seja, eu vou colocar os meus interesses individuais acima dos interesses públicos. Ou seja, eu vou sonegar o imposto. Essa perspectiva é muito interessante para pensar os problemas da democracia e como a democracia ela é difícil de ser administrada. Como é importante que o governante ele apresente permanentemente uma aparência virtuosa. E quando isso não acontece, a sociedade deixa de ser virtuosa também, de forma crescente. As pessoas simplesmente não vão mais pagar imposto e vão começar a agir de todas as formas para que seus interesses pessoais sejam preservados de outros interesses pessoais. No caso, os interesses dos governantes que estão à testa do Estado. Nesse sentido, Montesquieu dizia que o grande problema da democracia era o excesso de liberdade. Ou seja, um governante que atua invadindo o espaço público é um governante que vivencia de uma forma assim muito dramática um excesso de liberdade individual. A sua liberdade não tem limites. A sua liberdade não tem limites. Ele é de tal forma livre que se torna livre de qualquer elo de subordinação social. Isso tem efeitos morais, porque a moralidade ela exige a aceitação de regras gerais, a submissão a essas regras gerais. Então, uma pessoa como esse governante que se torna livre dessas regras gerais, que se torna livre das regras morais, que se torna livre dos elementos de coerção do coletivo sobre o individual, daquilo que estabelece a harmonia entre as duas dimensões, esse governante é um corrupto. É claro que ele não está criticando aqui a ideia da liberdade em si. Quer dizer, mas ele entende que a liberdade ela é um exercício de ação política responsável, na qual o indivíduo sabe que a sua liberdade não pode ferir os interesses maiores, que a sua liberdade não pode ser ofensiva a esses interesses maiores que se expressam, por exemplo, na integridade da liberdade alheia. Quando você se torna extremamente livre, você invade a liberdade alheia. Claro, é evidente. Então isso significa que, para Montesquieu, um dos grandes perigos da organização das democracias é quando a liberdade extrema se instala, quando todos se consideram livres. Você veja, nesse caso mesmo que nós estamos falando aqui dos impostos, uma pessoa que sonega impostos, a partir do momento que ela considera que está sendo roubada, o objetivo dela é se tornar livre, cada vez mais livre. Livre de qualquer amarra, livre de qualquer regra moral, livre de qualquer disposição jurídica, livre das leis. Claro, porque as leis elas já começaram a ser desmoralizadas lá em cima, pela liberdade extrema dos governantes. Então ela se reflete embaixo, na luta pela liberdade extrema dos governados. Então a lei ela deixa de ser um instrumento que possa mediar a liberdade e a autonomia das pessoas em função das suas responsabilidades sociais e passa a ser um instrumento de opressão. Não se pode mais viver sob as leis existentes. Todos vão procurar subvertê-las. Então, Montesquieu via grandes problemas na administração democrática, nas dificuldades extremas na administração de uma democracia, porque ele achava que a democracia, com muita facilidade, ela gerava esse espírito de liberdade extrema que rompia os elos virtuosos que deveriam tornar a sociedade coesa. Essa era a questão. Então você não tinha como
numa sociedade onde as pessoas eram cada vez mais livres individualmente, onde havia o excesso de liberdade, não havia como a sociedade continuar existindo. Você tinha uma desagregação. Então, as estruturas democráticas, na opinião de Montesquieu, elas tinham essa tendência forte à desagregação. Mas mais do que isso, dizia Montesquieu. Montesquieu sugeria que a crise das democracias, ou seja, a extrema liberdade, você vê, por exemplo, é o caso de uma sociedade onde as leis tenham caído em total descrédito, na qual qualquer pessoa possa roubar outra, por exemplo, com uma sensação de impunidade. Quer dizer, uma pessoa que, digamos, uma sociedade hipotética, né, na qual uma pessoa se sente totalmente livre de leis, livre de compromissos com o coletivo, ou seja, que já não se reconhece mais no próximo, numa sociedade como essa pessoa, uma pessoa infinitamente livre, ela pode simplesmente passar numa rua e pedir uma carteira, ameaçar uma pessoa e pedir uma carteira, ameaçar uma outra pessoa e pedir, nos dias de hoje, um celular, por exemplo. Uma sociedade como essa, diria Montesquieu, é uma sociedade onde os indivíduos têm absoluta liberdade, cada vez mais liberdade. E, na opinião dele, isso destrói a democracia, porque corrompe a sociedade. Todas as pessoas vão querer se proteger e colocar seus interesses individuais acima dos coletivos. Não há a menor dúvida. Isso é uma desagregação. Ora, o que Montesquieu diz que é particularmente interessante nesse aspecto da questão? Montesquieu diz que uma situação como essa, ela não pode mais, quando as democracias se tornam de tal forma corrompidas, essa situação dificilmente pode ser solucionada dentro da própria democracia. Porque na medida em que as leis perdem a sua validade, na medida em que as leis não são mais obedecidas, a única forma de se restabelecer algum tipo de coesão social é através do despotismo. A sociedade como que pede o déspota. A sociedade exige o déspota. E o déspota, ele não pode restaurar a liberdade sem violar a própria liberdade. Ou seja, para que as liberdades voltem a ser estabilizadas na sua harmonia e no seu equilíbrio, é necessário que a própria liberdade seja cancelada. Porque não há como restaurar a ordem sem que aquela liberdade do assaltante de rua não seja violada. Ou seja, você tem que pegar aquele assaltante de rua e restabelecer a sua obediência. A pergunta é, isso pode ser feito através das leis? Montesquieu duvida, porque as leis já não são mais, nessa sociedade corrompida, um elemento virtuoso. As leis cada vez mais garantem a liberdade extrema, porque elas não têm mais condições de estabelecer qualquer outro equilíbrio que não seja o equilíbrio ditado por essa liberdade extremada. Então o déspota, ele vai, para restaurar a liberdade prévia, ele vai precisar cancelar a própria liberdade. Ele não pode fazer isso dentro da lei. Bom, essa perspectiva de Montesquieu assim, é interessante, porque ele diz que a democracia é muito perigosa, ela tem que ser administrada com muito cuidado, porque a corrupção na democracia, ela compromete a democracia de uma forma absurda, porque o déspota, ele não pode governar a não ser trazendo exclusivamente para si toda a liberdade. O déspota, ele tem que ser infinitamente livre para que o equilíbrio, para que a harmonia social seja restaurada. E a infinita liberdade do déspota é a opressão da sociedade. Então a democracia, ela vive esses paradoxos críticos, né, entre ser uma estrutura que garante a liberdade, mas que ao mesmo tempo deve estabelecer limites para essa liberdade, né, e uma estrutura que deve
pleitear e lutar pela virtude, porque a falência da virtude na democracia é a falência da própria democracia. Em suma, Montesquieu coloca questões importantes, muito relevantes para a compreensão das estruturas democráticas. O risco, nos diz Montesquieu, da excessiva liberdade é o fim da própria liberdade. O risco contido na excessiva liberdade é o provável fim de qualquer liberdade. E a falência da virtude democrática é a exigência de uma ordem despótica. É claro que Montesquieu também dizia que isso não era fatal. As sociedades democráticas elas poderiam derivar para uma sociedade despótica, até para a salvação da própria sociedade, ou, ele cita alguns exemplos clássicos, a sociedade simplesmente poderia se tornar cada vez mais livre, os agentes sociais cada vez mais livres, cada um olhando por si, romperiam-se os elos de forma crescente entre a ação política e o respeito ao coletivo, e a sociedade simplesmente se fragmentaria, se desagregaria, ou viveria um estado permanente de desagregação, se autodestruiria. Essas duas perspectivas, para Montesquieu, o despotismo ou a desagregação, emergem da dificuldade da sociedade em manter o horizonte de virtude necessário ao funcionamento da ordem democrática. Por isso é importante falar de Montesquieu.